Olá, futuros servidores civis do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a dica número 2 sobre a Lei 5.810 de 94. Se você ainda não assistiu a dica número 1, você pode assistir no meu site, tá? Está postada aí a dica número 1, lembrando que é importante você ficar atento a esta lei atualizada. Houve aí uma atualização, finalzinho de 2022, e nós temos essa lei atualizada. Se você quiser, aqui no link você pode clicar e fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, você fazer concurso das mais variadas áreas para o Estado do Pará. Pode ir lá que eu tenho uma lista de transmissão específica para o seu concurso. Também você vai clicar aqui embaixo e vai me seguir no Instagram. Dou dicas pelo Instagram também. E você clicando aqui no link do meu site, você vai visitar o meu site e encontrar as questões sonhadas, Ctrl+C e Ctrl+V mental. Meus alunos conhecem as questões sonhadas. Inclusive, comente aí embaixo, você que é meu aluno e já viu aí a teoria das questões sonhadas. Olha só, na dica anterior, nós trabalhamos até o artigo 6º-A. Ficou pendente o parágrafo único do artigo 6º-A. Eu vou ler novamente o artigo 6º-A. Por quê? Porque o artigo 6º-A foi atualizado, ele foi incluído pela Lei 9.710 de 2022. Se você não tem, na lei que você tem aí, irmãos, não tem essa atualização, então porque o seu material está desatualizado, fique atento, tá? Se você quiser, no meu site você adquire esse material atualizado. Vamos lá. Mais uma vez, artigo 6º-A, já lemos a cabeça do artigo chamado caput, e vamos reforçar para que nós possamos continuar no parágrafo único do artigo 6º-A e rumo à sua aprovação nos demais artigos importantes. Olha só, mais uma vez, o artigo 6º-A diz, fica proibido, fica vedado, a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas com trânsito em julgado por crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a primeira coisa que eu quero que você fique atento, só reforçando, eu sei que eu falei, mas só para reforçar, é a palavra trânsito em julgado. Quando se fala trânsito em julgado, estamos falando de uma sentença irrecorrível. Estamos falando de uma sentença que não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá? Então, imagine, cuidado, hein? Esta vedação não é só para o homem, é para qualquer pessoa envolvida aí, no caso, em crimes contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? É possível, por exemplo, hipoteticamente, uma neta cometer aí violência doméstica e familiar contra a sua avó, exemplo hipotético, tá? Então, fique atento. Primeira situação é isso, trânsito julgado, uma sentença irrecorrível. Muito bem, vamos para o parágrafo único. O impedimento previsto na cabeça deste artigo, no caput, cessa após o integral cumprimento da pena. Marque a palavra integral cumprimento da pena. Por quê, professor? Porque o examinador pode colocar só cumprimento da pena, tá? E integral cumprimento da pena significa que nós sabemos que, em regra, né? Vamos aqui só dar um exemplo hipotético. A pessoa pega uma pena aí de reclusão, começa em regime fechado, aí depois vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Então, enquanto essa pessoa está no semiaberto, está no aberto ainda, ela não vai poder tomar posse, na verdade, ser nomeado aqui em concursos relativos aí ao regime jurídico único. Falamos na aula passada do macete do AAF, aplica-se à administração direta, às autarquias e às fundações públicas, no caso aí do Estado do Pará. E nós falamos também do macete do TJMEL, aplica aos servidores dos tribunais de contas. Quando fala tribunais de contas, leia-se Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e o Poder Legislativo, macete do TJMEL que nós falamos na aula passada, tá? Então, veja bem, se, exemplo hipotético, o cidadão, ele cometeu crime, né, crime cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? E ele foi condenado. Se ele foi condenado, enquanto ele estiver ali, né, cumprindo a sua pena, ele não vai poder ser nomeado no concurso do Estado do Pará, de acordo com a Lei 5.810 de 94. Depois que ele cumprir de forma integral a sua pena, aí sim é possível, tá, que ele venha a ser nomeado. Fechou? Muito bem. Então vamos agora para o artigo 7º. O que nós temos de peculiaridade neste artigo 7º da Lei 5.810 de 94? Diz assim, ó, compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público,
e aos tribunais de contas, na área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Uma coisa um tanto quanto lógica. Se você está fazendo concurso para o Poder Executivo, lógico que é o Poder Executivo que vai prover, né, vai ali dar o provimento por ato singular, no caso, para o cargo público que você vai ocupar. Se você faz um concurso para o Poder Legislativo, por exemplo, seja ali a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, digamos que a Assembleia abriu edital, e você vai fazer o concurso para lá. Então, lógico, quando você for aprovado, né, que você for nomeado, quem vai dar provimento, quem vai nomear você, lógico, é o Poder Legislativo. E assim vai para o Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Lembra que sempre esse estatuto fala Tribunais de Contas no plural. Por quê? Porque envolve tanto o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, como o Tribunal de Contas dos municípios. Fechou o raciocínio? Então, esse artigo 7º é muito tranquilo, tá? Muito bem. Só lembrando que esse artigo 7º traz a ideia do TJ-MEL, né? Ou seja, Tribunais de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Poder Legislativo. E ele traz a ideia do que aí? Ele traz a ideia que vai ser, no caso aí, né? Compete aos poderes executivo e tal, legislativo e tal, o que? Prover por ato singular os cargos públicos. Então, compete a eles, tá? A cada um na sua respectiva competência, lógico, prover. Prover pelo quê? Como diz aqui, por ato singular. Por ato singular. Prover por ato singular. O que, professor? Os cargos públicos, tá? Então, isso aqui é muito tranquilo. É uma coisa um tanto quanto lógica, né? Esse detalhe aí do artigo 7º. Muito bem, olha só. O artigo 8º, ele traz algo interessante. O que ele faz, esse artigo 8º? O que ele traz de interessante? Ele fala que o ato de provimento conterá necessariamente. Marque a palavra necessariamente. Vai que o examinador coloca uma alternativa e coloca assim, o ato de provimento conterá facultativamente as seguintes indicações. Não. Marque a palavra necessariamente. Tanto é verdade que o artigo 8º diz que, sob pena de nulidade, não é pena de anulabilidade, é pena de nulidade. Quando se fala de nulidade, está falando de um ato ilegal. O ato ilegal ele é nulo, ele vai ser nulo. Então, veja bem, e detalhe, não somente isso, vai ser responsabilizado aquele que der a posse e não atentar para esses requisitos que nós vamos ver aqui, tá? Então, olha só, vamos lá. Tem que ter as seguintes indicações. O que, professor? Modalidade de provimento e o nome completo do interessado, tá? Então, mais uma vez, modalidade de provimento e o nome completo do interessado. Lembra que essas indicações necessariamente, tá, vão constar sob pena de responsabilidade quem der a posse não ficar atento a isso. Inciso 2, denominação de cargo e forma de nomeação. E o inciso 3, fundamento legal. Fechou o raciocínio? Então, muito cuidado, que o examinador pode, de repente, trocar só a palavra, vai sob pena de anulabilidade. Não é anulabilidade, é sob pena de nulidade, sobre pena de nulidade, tá? Muito bem, vamos continuar os nossos estudos. Lembrando vocês que eu tenho lista de transmissão gratuita, você me chama no WhatsApp, tá? Está bem aí o link, aí embaixo, para você ficar atento. Vou até colocar aqui o WhatsApp também. E me siga no Instagram. No Instagram eu coloco as novidades lá, dos materiais que eu estou preparando, das videoaulas, né, dos materiais gratuitos, aquele que você vai adquirir comprando, tem vários materiais também. E o meu site, você clica aí no link e você acessa o meu site www.valneioliveira, Valnei com W no início e Y no final, que com certeza tem material, né, da área jurídica para o seu concurso. Vou colocar aqui também, tá? Às vezes você não quer clicar, então você está aqui, meu WhatsApp, para você me chamar e eu lhe incluir na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui de peculiaridade nesse artigo 9º? Ele diz assim,
A investidura em cargo de provimento efetivo. Nós já falamos isso no vídeo 1, mas eu vou reforçar. Quando se fala de cargo de provimento efetivo, a palavra efetivo, não esqueça desse detalhe, a palavra efetivo dá a ideia de quê, professor? Daquele servidor que foi aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Eu creio que você que está assistindo esse vídeo, você vai ser efetivo, quem crê, diga amém? Amém, muito bem. Então, efetivo é o aprovado no concurso de provas ou de provas e títulos. Eu falei isso no vídeo 1, mas eu vou repetir aqui. É diferente de estável. Estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Vamos aprender lá na frente os requisitos para o estágio probatório. Meus alunos já conhecem o macete do As Dicas para o RESP. Assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade. E vamos aprender que o estágio probatório começa a partir do efetivo exercício e será de 3 anos. Ao final do estágio probatório, você, servidor, alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Mas vamos lá, olha só, mais uma vez. A investidura em cargo de provimento efetivo, aí você já sabe, opa, aprovado no concurso público de provas e títulos. Depende de aprovação, olha só, confirmando, prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observado disposto no artigo 4º dessa lei. Muita atenção, hein? O examinador não pode colocar só assim, a investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos. Ou provas. Na verdade, tem que colocar de provas ou de provas e títulos. Por quê, professor? Por exemplo, quem está fazendo concurso para nível médio, faz concurso de provas. Quem está fazendo concurso para nível superior, concurso para nível superior, faz concurso de provas e títulos, tá? Então, última vez, falou em concurso público, para o concurso público de provas ou de provas e títulos. O examinador agora adora trocar, que quem está fazendo concurso de nível médio pensa que é só para ele, só nível médio. Ou quem é superior, só... né? Não, veja bem, lembra que esse RJU, ele é para os servidores civis, tá? Civis, porque os militares têm o regime dele jurídico, né? É para os servidores públicos civis do Estado do Pará, das autarquias, administração direta e das fundações públicas, tá? Nível médio, fundamental, superior. Muito bem, o artigo 10 diz que a aprovação em concurso público gera o direito à nomeação. Olha só, hein? Né? Vamos aqui colocar esse esquema. Salvo engano, eu já coloquei no vídeo 1. Se eu não coloquei no vídeo 1, vou colocar agora e já vai estar aí programado para você ficar atento, tá? Olha só, presta atenção. Esse esquema você tem que gravar na mente, tá? Lembre assim, vai acontecer o que na sua vida, você vai logo tomando posse. Vai acontecer a sua aprovação, tá? Quem crê, diga amém aí do outro lado da tela. Logo depois vai acontecer o que? A sua nomeação. É aquele dia maravilhoso em que seu nome vai ser no Diário Oficial, coisa linda. Depois você vai tomar posse, tá? Depois vai acontecer o quê? Você vai entrar em exercício. Depois você vai passar pelo estágio probatório. Você vai passar pelo estágio probatório e, ao final do estágio probatório, você vai alcançar a sua tão sonhada, o quê? Estabilidade. Quem crê, diga amém ao final. Muito bem, perfeito até aqui. É muito importante você ficar atento aí nessa sequência aí. Muito bem, então o que ele falou aqui? A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, tá? No caso, respeitado a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Uma coisa bem simples. Se você fez um concurso e lá existem 10 vagas, e você passou dentro das 10 vagas, você pode falar que você foi aprovado e foi classificado no número de vagas do edital. Tá? Professor, eu fiquei em 11º, o que o senhor acha? Eu acho que tem um azar do cão, começa por aí. Tá? Mas, de qualquer maneira, geralmente a administração chama alguém a mais, muitas vezes a mais daquele número que está no edital. Sem problema, você foi aprovado. Tá? Não foi classificado o número de vagas, mas foi aprovado. Então, a ideia é essa. A aprovação gera direito à nomeação. Não esqueça, vamos reforçar lá na frente. A nomeação é a única forma de provimento originária. Acho que eu já falei até na aula passada, deixa eu só rever aqui. Sim, falei sim. Então, só reforçando, tá? A nomeação é a única forma de provimento originária.
As demais formas são formas de provimento derivado, tá? Então, o que acontece? Mais uma vez, artigo 10. Quando você for aprovado em concurso público, vai gerar o direito à nomeação respeitada a ordem dos candidatos habilitados, tá? Muito bem. O parágrafo 1º diz que terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual. Tá? Então, se eu empato com outro candidato e esse candidato já faz parte do serviço público estadual, ele vai ter preferência em relação a mim, que eu sou estranho, eu não tenho, aí eu não trabalho no serviço público estadual. Mas, professor, se persistir esse empate, ou seja, eu trabalho no estado e aquele que empatou comigo na pontuação trabalha no estado também. Olha o que diz aqui. Persistindo a igualdade, aquele que contar com maior tempo de serviço ao estado. Então, se eu conto com 3 anos de serviço ao estado e o outro conta com 5 anos, então ele vai ficar na prioridade em relação a isso, tá? E, professor, e se mesmo assim, né, olha só, a princípio vamos ver quem trabalha no estado. Professor, os 2 trabalham no estado, então vamos ver quem é que tem mais tempo no estado. Professor, os 2 têm o mesmo tempo. Aí o que vai ser aí contabilizado para o desempate? E persistindo a igualdade, aí se ocorrer o empate, não pertencente... outra coisa, melhor. Se ocorrer empate em candidato não pertencente ao serviço público do estado. Então, recapitulando. Professor, eu empatei, mas com cidadão que ele faz parte do estado, já eu não. Então, ele tem prioridade. Professor, empatei, eu faço parte, tá? No caso, e o outro colega que empatou também faz parte, mas nós somos do estado. Quem é que tem um tempo maior? Vai ficar esse que tem um tempo maior no estado. Agora, veja bem, parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidatos que não pertencem ao serviço público do estado, vai decidir pelo mais idoso, tá bom? É o que está mais próximo de ser chamado, né? Ou para lá ou para baixo, mas vai ser chamado, então, vamos dar essa felicidade, né? Para o idoso, né? Muito bem. Olha só, artigo 11. Artigo 11 é uma outra coisa interessante. Quem é que vai instrumentalizar e quem é que vai executar os concursos? Olha só, hein? Isso é muito importante. Vou até esquematizar. Vou deixar aqui para esquematizar aqui do lado, tá? Olha só, quando se fala em instrumentação, quando se fala em instrumentação e execução, olha só, quando se fala em instrumentação e execução do concurso público, muito importante isso aqui, tá? Quando fala de instrumentação e execução, tá? Instrumentação e execução de quê, professor? Dos concursos, tá? Instrumentação e execução de quê? Dos concursos, tá? Dos concursos. O que nós temos que ficar atentos aí? Olha, veja bem. Como diz o artigo 11, se for no âmbito do poder executivo, olha só, se for no âmbito do poder executivo, caberá a quem, professor, essa instrumentação e execução dos concursos? Caberá, como diz aqui, a Secretaria de Estado de Administração. Secretaria de Estado de Administração, a SEAD. Por que eu resolvi esquematizar aqui? Porque o examinador pode querer confundir o candidato. Colocar assim, acompanha no artigo 11. A instrumentação e execução dos concursos serão centralizados na Secretaria de Estado de Administração, tanto no âmbito do Executivo, do Legislativo, Judiciário. Não é assim. Não é assim, tá? Quando se tratar do concurso público realizado no Poder Executivo, aí sim, a instrumentação e execução será da Secretaria de Administração. Agora, preste atenção, agora, se for no Legislativo, tá? Se for no Legislativo, se for no Judiciário, se for no Ministério Público, tá? Ou se for no Tribunal de Contas, tá? Nos tribunais de contas no plural, aí, no caso, a instrumentação e a execução será competência do órgão, tá? O órgão competente do Legislativo,
o órgão competente do Judiciário, o órgão competente do Ministério Público, o órgão competente dos Tribunais de Contas, seja o Tribunal de Contas do Estado, seja o Tribunal de Contas do município, eles é que vão aí instrumentalizar e executar esse concurso. Fechou o raciocínio? Tranquilos? Não esqueça de me acompanhar na lista de transmissão. Às vezes o aluno fala, poxa, professor, dá poucas dicas no YouTube. Não, no YouTube eu dou as dicas iniciais e outras, né? Assim lá, mas eu continuo lá na lista de transmissão. Essas dicas aqui, não assim um artigo atrás do outro, mas trabalhando os artigos mais importantes, tá? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 11 diz que o conteúdo programático para preenchimento de cargo de técnico de nível superior poderá ser elaborado pelo órgão solicitando concurso, tá? Marque a palavra poderá. Por quê, professor? É muito importante você ficar atento que quando a lei traz na sua redação a palavra poderá, quando a lei traz na sua redação a palavra poderá, é um ato discricionário da administração. Professor, o que é isso? Faz mal com isso aí? Nem com bacaba. Nem com bacaba. Quando fala poderá, significa que fica a critério da administração dentro do critério da conveniência e oportunidade. Tá? Conveniência e oportunidade. Vou pedir aqui para a equipe, num passo de mágica, apagar esse quadro aqui. Tá? Vou dar um clique aqui para a gente apagar o nosso quadro rapidinho. Voltando num toque de mágica, mais uma vez o parágrafo 1º. Olha só, é importante você marcar no parágrafo 1º a palavra poderá. Vou até pontuar aqui, tá? Artigo 11, parágrafo 1º, preste atenção. Fique atento aí à palavra o quê? Poderá. O examinador gosta muito de onde está poderá, colocar deverá. Onde deverá, coloca poderá. Isso está errado, porque poderá é um ato discricionário. O nome já fala. Pode ou não. É um ato discricionário, decorre do poder discricionário. Diferente do deverá. Deverá é um ato vinculado. Então, mais uma vez, o conteúdo programático. Então, o que ele está falando do tema aqui, do parágrafo 1º do artigo 11, já que estamos falando de concurso público, né? Ele está falando aqui do conteúdo programático desse concurso público. O conteúdo programático desse concurso público, tá? Poderá o quê? Ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. Tá? Já sabemos que, se for no Poder Executivo, SEAD, né, Secretaria de Administração, se for no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, pelo órgão competente. Perfeito. O parágrafo 2º diz, coloque questão sonhada nesse parágrafo 2º, na palavra o quê? Na palavra preferencialmente. Eu sonhei, quando eu sonho cai, o examinador vai querer colocar obrigatoriamente, e não é assim, hein? Não é assim. Olha o que diz o parágrafo 2º, marque aí no material de vocês. Diz aí, ó, o concurso público será realizado, cuidado, não é obrigatoriamente, é o quê? Preferencialmente, no quê? Preferencialmente, no caso aí, de acordo com o parágrafo 2º, na sede do município ou na região onde o cargo será provido. Fechou? Muito bem. O parágrafo 3º, ele traz uma ideia interessante. O que é? Lembra que nós estamos falando do concurso público? E o parágrafo 3º, ele traz o tópico fiscalização desse concurso. Muitos não acreditam em concurso público. Mas aqui no estado do Pará o negócio é diferente. Por quê? Porque acontece a fiscalização desse concurso de acordo com o parágrafo 3º. E olha só o que diz, que o concurso será, no caso, ficará assegurada a fiscalização do concurso público em todas as suas fases. Olha só, hein? Não é em apenas algumas fases, é em todas as suas fases acontecerá o que, professor? A fiscalização. Então, falou em fiscalização do concurso público, será em todas as suas fases,
E o parágrafo 3º diz, né, pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos, tá? Então, será pelo quê, professor? Pelas entidades sindicais representativas, tá bom? Entidades sindicais, certo? Muito bem. Show! Então, olha só, estamos aí diluindo os pontos mais importantes da Lei 5.810 de 94. O artigo 12 diz que as provas serão avaliadas na escala de 0 a 10. Lembra que o que está preconizado aqui pode estar diferente no edital, que o edital é que traz as peculiaridades de cada avaliação, né? Mas, para a nossa prova, né, de acordo com o estatuto aqui, as provas serão avaliadas de 0 a 10 pontos e aos títulos, quando afins, serão atribuídos no máximo 5 pontos. Muito bem. E o parágrafo único é muito importante, coloca questão sonhada nesse parágrafo único do artigo 12. Por quê? Porque ele fala assim, que as provas de título, quando constantes do edital, terão caráter meramente classificatório. Olha, o examinador vai querer enganar o candidato. Vai querer falar, as provas de título têm caráter eliminatório. Não, não, não. As provas de título têm caráter meramente classificatório, tá bom? Então, fique atento, é muito importante, vou até pontuar aqui para você justamente copiar, né? Tem alguns alunos que são chamados visuais, né? Eles querem anotar, querem copiar, então vamos lá. Então, olha só, esse artigo 12, parágrafo único, ele é muito importante. O artigo 12, tá? Justamente o parágrafo único, ele é muito importante. Por quê, professor? Porque, como eu falei para vocês, ele traz um tema chamado o quê? Ele traz um tema chamado provas de títulos, tá? Isso acontece nos cargos de nível superior. Ele traz a ideia aqui das chamadas provas de títulos, tá? E aqui está a cereja do bolo. Aqui está a cereja do bolo. Por quê, professor? Porque quando se trata das provas de títulos, lógico, se constar no edital, lembra que o edital faz lei entre as partes, né? Se constar no edital, aqui está a cereja do bolo. A prova de título não tem caráter eliminatório, tá? A prova de título tem caráter meramente classificatório, tá? Tem caráter meramente classificatório, tá? Fechou o raciocínio, então? Então, ficou bem tranquilo, né? Ficou bem tranquilo aqui esse tópico para que você fique atento aí sobre as provas de títulos, tá? Que não possuem caráter eliminatório e sim caráter classificatório. Perfeito. Olha só. O artigo 13 diz que o edital do concurso disciplinará os requisitos para inscrição. O edital faz lei entre as partes, né? Vai disciplinar o requisito para inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vaga, os recursos e a homologação, tá? Vamos para o artigo 14. O artigo 14 é um artigo bastante recorrente, tá? O artigo 14 é um artigo bastante recorrente. Esses incisos aí do artigo 14, você pode observar em provas anteriores da banca, que eles são recorrentes aí para a sua prova, tá? Então, vamos ficar atento aqui nesse artigo 14. O que nós temos de peculiaridade no artigo 14? Olha só. Na realização do concurso, olha o que diz o artigo 14, na realização do concurso, tá? Serão adotadas as seguintes normas gerais. Então, você observa o termo normas gerais, é lógico que pode ser trazido outras normas peculiares no edital. Mas olha só, o inciso 1 diz, não se publicará edital na vigência do prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo. Olha só, hein? Isso é muito interessante. Preste atenção que ele fala aqui para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. Como assim, professor? Quando nós colocamos aquele esquema ali, né, da nomeação, depois teria, aliás, da aprovação, depois teria a nomeação, lembra? Estava aqui assim, aprovação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade, né? Lembra do esquema que nós colocamos? Pois é, quando você for aprovado no concurso público,
você vai esperar o prazo de validade do concurso. Ah, professor, mas eu fui aprovado dentro do número de vagas. Então, você foi aprovado e classificado no número de vagas. Mas, mesmo assim, você vai ter que aguardar o prazo de validade do concurso. Vamos já ver aqui, mas reforce logo aí. É de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Esse é o prazo de validade do concurso. Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Fechou? Tá. Mas olha só, digamos que eu passei num concurso público por um determinado cargo, tá? Determinado cargo. E aí eu passei, fui aprovado, e eu tenho que aguardar o prazo de validade do concurso. É o tempo que a administração tem para me chamar, certo? Neste período deste prazo de validade do concurso, não terá outro edital para concurso dos cargos no qual eu faço parte, do qual eu fui aprovado. Tá? Por quê, professor? Porque tem que chamar aqueles que foram aprovados no concurso. Tá? Ah, professor, dê um exemplo prático. Tá? Digamos que tem um concurso, dá para médico. Médico clínico geral. Digamos que foi um concurso só para esse exemplo hipotético, claro, só para o médico clínico geral, na especialidade clínico geral. O que acontece dentro desse contexto? Eu fui aprovado como médico clínico geral. Então, vou aguardar o prazo de validade do concurso, que é o tempo que a administração tem para me chamar. Logo, dentro desse prazo de validade do concurso, fizeram outro concurso para médico cardiologista. Pode? Pode, porque é um outro cargo. É um outro cargo. Não vai ser possível fazer um outro concurso durante o prazo de validade do meu concurso para médico na especialidade clínico geral. Tá? Então, mais uma vez, não se publicará edital na vigência do prazo de validade do concurso anterior. Opa, aqui que está a cereja do bolo. Por isso que eu marquei para você aí, ó. Por isso que eu marquei, ó. Para o mesmo cargo, tá? Para o mesmo cargo. Aqui está a cereja do bolo. Se ainda houver candidato aprovado, ou eu, e não convocado para investidura. Ou quando houver servidor, ou quando houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Tá? Fechou o raciocínio? Então é muito importante você ficar atento a este tema. Se o examinador colocar para outro cargo, está errado. É para o mesmo cargo. O inciso 2 diz que poderão inscrever-se candidatos até 69 anos de idade. De acordo com a letra da lei, está aí até 69 anos de idade, não vamos brigar, porque com letra de lei a gente não briga, né? Está aí até 69. Sabemos que hoje, tá? Houve uma mudança lá na Constituição Federal, a idade da aposentadoria compulsória é 75 anos de idade. Tá? Que era na época que a idade da aposentadoria compulsória era 70 anos. Mas, para todos os efeitos, para a nossa prova, de acordo com o inciso 2, letra de lei, pode escrever até 69 anos. Tá? Muito bem, coloque a questão sonhada no inciso 3. Esse inciso 3 ele é recorrente em concurso público, hein? Esse inciso 13 ele é recorrente em concurso público. Por quê? Porque ele traz justamente o inciso 3 o quê? Ele traz o prazo de validade do concurso, é aquilo que eu falei para vocês. É um tema recorrente, tá? Esse inciso 3, porque ele traz justamente o prazo de validade do concurso. Prazo de validade do concurso. Muitas pessoas às vezes não entendem, né? Às vezes assim nunca estudaram para concurso, aí fala assim, não vou fazer o concurso público porque o concurso só tem validade de 2 anos, eu vou trabalhar e por 2 anos vou ser descartado. Não, não é. Esse prazo de validade do concurso é o prazo que a administração tem para lhe chamar. Né? E como diz aí no inciso 3, é de até 2 anos. Cuidado, hein? Muito cuidado. Esse até tem que estar na sua prova, hein? Se o examinador colocar é de 2 anos, não, é de até 2 anos. Aí meu aluno falou, professor, e se eu não marcar esse até no meu material? Eu digo, até logo, porque você vai perder a questão, tá? Então, mais uma vez, até 2 anos. Aí olha o que diz aí, nesse contexto, a contar da publicação, né, de homologação do resultado no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por igual período. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Professor, é possível um edital trazer o prazo de validade do concurso de 1 ano? Pode. Até 2 anos? Pode. Mas importante é, quando houver a prorrogação, se o edital fala 1 ano, vai ter que ser prorrogado por igual período, por mais 1 ano. Professor, é possível o edital por 6 meses? Sim.
É possível o edital sair, né, com prazo de validade por 6 meses. Lembrando que, se for, no caso aí, renovado, será pelo igual período, ou seja, por mais 6 meses. Tá? Então, cuidado que a banca pode querer, né, mexer nesse detalhe aí. Muito bem. O inciso 4 ainda do artigo 14 diz, né, dentro desse contexto, que vão ser adotadas outras, entre as seguintes normas gerais, comprovação no ato da posse dos requisitos previstos no edital. Olha só, hein? Muito cuidado, marque esse inciso 4, que a banca vai querer enganar no caso, o candidato, dizendo que essa comprovação, né, dos documentos e tudo, é na nomeação. Não, não é na nomeação. Você observou na sequência, lembra? Aprovação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório, na estabilidade. Pois é, então são coisas diferentes. Posse e nomeação são coisas diferentes. Nomeação, nós falamos, é a única forma de provimento originária. A posse, vamos já falar no macete da dança do põe, te fazendo enlouquecer, que você estará investido com a posse. Né? A investidura no cargo se dá com a posse do macete da dança do põe, te fazendo enlouquecer. Segura aí que você vai anotar esse macete. Então, mais uma vez, o que diz o inciso 4? A comprovação, a banca vai falar no ato da nomeação. Não. A comprovação no ato da posse, é no ato da posse que deve, né, comprovar os requisitos previstos no edital. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso para nível superior. Você está terminando a faculdade, tá? Então, o que acontece? Professor, posso me inscrever? Pode se inscrever. Né? E aí, o que acontece? Geralmente, como eu falei para você, se é aprovado no concurso, e aí você vai esperar o prazo de validade do concurso. Como você está no final da faculdade, né, faltando aí, sei lá, 3 meses, 2 meses, 6 meses, sei lá, de repente você pode ser chamado no lapso temporal depois da formação. O importante é, você vai ter que demonstrar os requisitos previstos no edital. Aqui está a cereja do bolo. Em que momento? No ato da posse, tá? Então, marque aí e o examinador vai querer falar, no momento do exercício. Não. No momento da nomeação. Não. Falou em comprovar requisitos previstos no edital. No edital é no ato da posse, tá? O inciso 5, ele fala da participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores ou de Conselho Regional de Classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo. Muita atenção. Vamos lá no passe de mágica, mais uma vez aí, apagar essa tela. Vamos lá? Tela apagada no passe de mágica. Eu vou colocar bem aqui também meu Instagram, tá? Apesar de que o link está aí embaixo, você pode clicar. Mas às vezes você está com preguiça, né? Então anote aí meu Instagram, _Valnei Oliveira. Dou dicas pelo Instagram e também por lá você fica ciente de tudo que eu vou lançando aí, né? Maratonas e outras coisas aí para o seu concurso. Fechou. Então olha só, muito cuidado. Eu quero pontuar aqui porque isso é importante, tá? Muito cuidado. Não confunda, falamos ainda agora, só para reforçar, não confunda a fiscalização do concurso, tá? Não confunda a fiscalização do concurso, que nós falamos agora há pouco, que quando se trata da fiscalização do concurso, falamos agora há pouco, está mais ou menos ali, só para você relembrar, no artigo 14, né? Dentro desse contexto, desculpa, não. A fiscalização do concurso, só vendo aqui, está no artigo 12, não, está aqui para trás. Está necessariamente, instrumentalização, ok? Está no artigo 11, parágrafo 3º, tá? A fiscalização do concurso, nós falamos ainda agora, está no que, professor? Fiscalização do concurso. É bom você anotar isso, que o examinador vai querer confundir, tá? Fiscalização do concurso está no artigo 11, parágrafo 3º. Recapitulando, tá? Acontecerá em todas as suas fases. Acontecerá em todas as suas fases. Perfeito. Acontecerá em todas as suas fases, tá?
E quem é que vai estar participando dessa fiscalização em todas as suas fases? Entidades sindicais representativas de servidores públicos, tá? Entidades sindicais representativas dos servidores públicos. Tá certo? Fechou o raciocínio? Mais uma vez, eu não quero que você confunda com o que está no artigo 14, inciso 5. Porque o artigo 14, inciso 5, ele não fala da fiscalização. Ele fala justamente da comissão organizadora do concurso público ou do processo seletivo. Tá? Aqui fala da comissão organizadora. Comissão organizadora. Aí o naipe é diferenciado, hein? O examinador ele vai querer confundir, ele vai querer trocar, tá? Na comissão organizadora, no caso aí do concurso público ou do processo seletivo, quem é que participa, professor? Olha só, representante do Sindicato dos Trabalhadores, representante do Sindicato dos Trabalhadores. Preste atenção nessa peculiaridade, hein? Vou até colocar com uma letra diferenciada. Lembra que examinador não é legislador. Eu sempre bato nessa tecla. Examinador não é legislador. A função dele é te confundir. A função dele não é legislar. Ou seja, ele não pode trocar este ou. Ele não pode trocar esse ou. Ele não pode colocar assim, né? Pelo menos de acordo com o que está na lei. Ele não pode chegar e colocar assim, participação de representantes sindicais de trabalhadores e também do Conselho Regional de Classe, não. Ou é representação do Sindicato dos Trabalhadores, tá? Ou é este, tá? Ou então, veja bem que não é e, é um ou, o que, professor? Ou, dentro desse contexto, Conselho Regional de Classe, tá? Ou representante de quê? De conselho, né? Dentro desse contexto regional de classe. Tá? Regional de classe. Muito cuidado, hein? Muito cuidado que o examinador vai querer confundir. Ou ele vai querer trocar, né? Ou ele vai querer colocar aqui um E, e aí ele vai estar querendo enganar você. Isso não vai acontecer. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 14, ele diz assim: será publicado lista geral de classificação, uma lista geral. Nessa lista geral vai conter o quê? Todos os candidatos aprovados, tá? Todos os candidatos aprovados. Vamos fazer a mágica para apagar o quadro, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Complementando também, vou colocar aqui, né, o meu site. Visite lá o meu site, lá você vai encontrar materiais, né, as questões sonhadas, Ctrl+C ou Ctrl+V, para a sua prova, exatamente como a banca pede, tá? Do estilo da banca, as questões lá, geralmente são questões da própria banca ou bancas similares, ou também questões elaboradas por mim, né?